Estamos aqui girando a nossa matraca giratória na Cauípe TV. E muitos perguntam como é que vai ficar o centro democrático em nosso país. Não é o centrão. Nós estamos falando aqui do centro democrático, que seriam os partidos democratas, que viriam da direita até a centro-esquerda. Primeiramente, nós queremos esclarecer aos nossos conceituados e capacitados participantes da nossa matraca que é preciso a gente diferenciar o centrão do centro democrático. O centrão é um grupo organizado a partir da Constituição de 88 para poder expressar um poder dentro do parlamento, no caso do Congresso Nacional, com força aquela de manter suas conquistas, isso é, os seus interesses políticos, seja eles escusos ou legalizados, né, no sentido de fortalecer um poder do mandato dos deputados, aumentar a sua verba parlamentar, aumentar o seu prestígio enquanto campo dentro da luta política. E esse centrão aí, ele se aproximou bastante do Bolsonaro a partir do Arthur Lira. O Arthur Lira recebeu por fora, né, 144 milhões em emendas parlamentares, para ele ficar na posiçãozinha dele de presidente da Câmara Federal, votando os interesses econômicos do governo federal. Porque a grande questão, muitos perguntam, por que esse governo não cai? Porque esse governo, ele é sustentado pelo agronegócio, é sustentado pela indústria da arma, da violência, dos mineradores, do extrativismo. O Brasil está voltando para 1500 quando foi descoberto. Totalmente um país extrativista, sem tecnologia, sem desenvolvimento econômico, sem fazer parte da quarta revolução tecnológica. Mas o governo, que vem com o discurso de ser o novo, o antissistema e tudo mais, que é tudo balela, tudo mentira, a gente sabe disso, o governo teve que se agarrar com o que tem de mais podre na política, que é exatamente esse segmento do centrão. Para o Pacheco, lá, o Senado, não pôde ser só 144 milhões. O governo doou 288 milhões para o presidente do Senado. Então, a distribuição de dinheiro, a velha política reinando, toma lá da cá, para poder manter esse núcleo de centrão próximo do governo Bolsonaro, já que ele está perdendo capital político, já que a Covid e tudo o que ele se pronunciou nessa tentativa negacionista de negar a doença, de negar os problemas, de dizer que é uma gripinha, de dizer que não era coveiro, depois de mandar enterrar a mãe do outro, quer dizer, brincou com a vida das pessoas e perdeu o capital político, teve que se aliar para se manter com o que tem de mais conservador, atrasado, e o centrão só funciona toma lá da cá, né? É como diz a história, recebendo que se dá. O centrão funciona ao contrário da maioria dos outros, recebendo que se dá. Se eles recebem, eles estão lá. Enquanto isso, o centro democrático em nosso país, ele vai cada vez mais se espremendo com essas duas forças. Bolsonaro avança para o centrão e Lula avança para o centro, ficando uma fatia muito pequena de possíveis candidatos. Não é à toa que o Luciano Huck já abriu, o Moro já abriu, o Dória já abriu, quer dizer, são diversos os candidatos que estão abrindo. Na última pesquisa, o Ciro desceu de 12% para 6%, o PSD do Kassab tenta se articular com o MDB para ver alguma alternativa, o Democrata está rachado, o PSDB também está rachado, o Aécio Neves hoje é bolsonarista, enquanto o Tasso é um anti-bolsonarista consciente e virtuoso e batalhador pela democracia, e o quadro vai se configurando. Mandetta continua dizendo que é candidato por um democrata totalmente dividido, e o grande questão é que o PSDB, o PSD no caso, o partido do Kassab, está apostando no Rio e em São Paulo, em Minas, quer dizer, está apostando nos 3 maiores municípios. Se ele vier com o Bolsonaro, vai mudar o quadro em diversos lugares,
né? Inclusive no estado do Ceará, onde tem uma força política considerável, o PSD, que aí poderá indo para o lado do Bolsonaro, se aliar com o que tem de Capitão Wagner e se tornar uma força política capaz de derrotar os Ferreira Gomes no estado. Dentro dessa conjuntura, o que nós podemos perceber é que, em virtude de todo esse rearranjo de força, o centro democrático vai ficando cada vez menor, a possibilidade de um segundo turno vai ficando para um centro cada vez menor, e aí nós vamos ter que conviver com a realidade. Com a realidade, a polarização ativa, né? Que vai ter o candidato da esquerda, centro-esquerda, o Lula vai migrar, não será mais o candidato de esquerda, o Lula já disse isso, e volta a dizer, será um candidato de centro, para poder aglutinar essas forças todas, mas dentro de uma visão clara, de uma leitura correta da realidade, que é preciso juntar todas as forças políticas do nosso país para derrotar o inimigo principal, que é o fascismo, o negacionismo, o terraplanismo, essa loucura toda. E muitos questionam por que é que esses loucos não deixam de ser loucos, porque estão numa bolha. O bolsonarismo e todo o mecanismo do esquema digital coloca essas pessoas numa bolha, que essa bolha não tem conexão com a realidade objetiva. Não conseguem ver a realidade. E quanto mais palhaçada, quanto mais furdunço o presidente faz, mais esse pessoal aplaude, porque acha que o presidente é um semelhante a ele, é uma pessoa parecida com a forma como eles veem ao mundo. Então, veem a realidade do mundo. Então, essa visão distorcida de realidade, né, vai levar que o Bolsonaro tenha uma quantidade de votos que dão a condição de ir para o segundo turno, mas, ao mesmo tempo, quem avança nas bases do centro, quem avança nas articulações nesse momento, é o Lula, que virá com uma força política em torno dele, bastante acentuada, e se o centro não resolver imediatamente essa grande contradição e decidir logo um candidato único e unificar em torno de um candidato, essa parada do centro não haverá solução. Estamos rodando a nossa matraca giratória aqui na nossa Cauípe TV.